Bom dia, estamos começando o programa Argumentando, que hoje conversa com o Dr. Ricardo Abel. Ele é economista e vai ser o palestrante principal no programa de neurolinguística que será realizado aqui em Macapá. E comigo na entrevista, Josiel Alcolumbre, que está nas férias, né? Quem dera. Quem dera, muito bem. Quem descansa, carrega pedra. E você aí, eu quero agradecer a sua audiência e prestar atenção neste assunto, porque ele é muito importante. Quem sabe se você não vai se interessar por ele. A gente volta já. Muito bem, de volta agora sim para conversar com o Dr. Ricardo Abel. Prazer muito grande em tê-lo aqui. Prazer nosso de estar de volta a essa cidade com esse sol maravilhoso, né? A gente sente o calor quando chega aqui dessa cidade, o calor humano também. A gente fica muito honrado e obrigado por estar nos recebendo para falar de uma matéria que... É uma grande alegria recebê-lo aqui no Argumentando. Eu quero já partir para o que interessa. Vamos lá. Explique para quem está lhe vendo agora em casa, para quem está lhe ouvindo também através do rádio FM, o que é a programação de neurolinguística? É um palavrão, não é? Quando a gente olha assim, programação neurolinguística é um palavrão. Mas a gente pode resumir em PNL. É uma ciência que foi criada no final da década de 60 para início de 70 por um matemático, o Bendler, e por um doutor em linguística na Universidade de Santa Cruz, o Grinder. Então a PNL, se a gente fosse resumir, assim, eu digo assim, a gente pode explicar que é como a linguagem forma o ser humano através da mente. A programação neurolinguística é como a linguagem forma o ser humano através da mente. Mas se a gente fosse resumir de uma forma que todo mundo entenda, quem está nos assistindo, como é que eu funciono? Por que eu sou da maneira que sou? Ou, eu sendo assim, como é que eu posso trabalhar a excelência? Como é que eu posso desenvolver excelência em todas as áreas da minha vida? Como é que eu posso trabalhar isso? A programação neurolinguística, ela estuda e trabalha a experiência do ser humano. Como é a experiência subjetiva do ser humano. Como é que eu me formei. É isso fundamentalmente que a PNL trata. Quer dizer que a PNL, então, no caso aí, não seria para criança? Não. Não caberia para criança, porque você tem que ter uma experiência. Isso, tem que ter uma experiência. Como conquistou essa experiência. Exato. Uma criança ainda está em formação, então formação. Não daria para a gente aplicar. Certo. Você pode utilizar as ferramentas para atender uma criança. Isso é possível fazer, mas não para uma criança fazer a formação. Porque o que nós estamos fazendo aqui, vamos fazer uma formação, practitioner. Isso vai ensinar a uma turma como utilizar as ferramentas de PNL para se autodesenvolver. E essa variação pode levar para a sua empresa, para o seu trabalho, para a sua vida, para os vários papéis que você tem. Ele é inclusive utilizado para você identificar a característica das pessoas? Isso acontece ou não? Não, você... Através da forma de expressar da pessoa, você consegue formar um perfil da pessoa pelo que ela fala? Você consegue entender como é que a pessoa funciona, digamos assim. Cada um de nós cria, através da sua experiência, pela linguagem, um mapa de mundo. Esse é o primeiro pressuposto da PNL. É uma impressão digital, então, falada, é isso? Exatamente. Como é que você é? Então você consegue. Digamos assim, na sua própria concepção. Na sua própria concepção. Não é na sua concepção, exatamente. Não é na concepção do Josiel, por exemplo, aqui. Exatamente. Então, é na sua própria concepção. E você vai se descobrir. Exatamente. E tem padrão? Tem. Nós funcionamos com padrões. Por exemplo, nós estamos aqui conversando, né? Você tem um padrão linguístico que é seu, criado por você, você tem outro e eu tenho o meu. Então isso é o que se chama mapa de mundo. Cada um de nós cria nosso próprio mapa, ou seja, aquilo que eu chamo realidade, aquilo que eu estou interagindo é algo que está dentro de mim, não a realidade em si. Porque no mesmo fato, né, por exemplo, as pessoas estão nos assistindo, cada um vai ouvir o que a gente está dizendo, perceber da sua maneira única. E neste momento tem gente que está só te ouvindo. Exatamente. Através da rádio. Então, o que eu queria saber é o seguinte, tem pessoas que nessa avaliação da neurolinguística dela, tu consegue saber se ele está
falseando, está tentando falsear uma coisa que ele não é, ou tentando ser algo que não é? É possível. Nesse treinamento vocês já vão conseguir traduzir isso aqui? Os sistemas representacionais, que são os nossos sentidos. Então a gente experimenta o mundo, a gente cria a nossa estrutura subjetiva através dos sentidos. E tem algo nisso que são o movimento dos olhos. Você falou uma coisa interessante, falsear. Na sua experiência, quem falseia mais, homem ou mulher? Não tem esse padrão. Neurolinguística não distingue homem e mulher. Existe na neurolinguística do ser. Mas você quando está dando o curso lá, tem aqueles que se assimilam logo. Sim. Mas não é porque é questão de sexo. Não é questão de sexo. Isso não, a neurolinguística não distingue isso. Ela foca no desenvolvimento do ser. Nem sexo, nem idade. Nem sexo, nem idade. Por exemplo. E a questão do sentido, sexto sentido? Sexto sentido, na Universidade de Santa Cruz agora, o Robert Dito está trabalhando isso. Mas a neurolinguística, ela trabalha até agora, na terceira geração, com os 5 sentidos. A gente sabe agora, estão estudando, a gente tem informação, estão estudando a questão de campo, questão de energia, de sistema. Mas isso ainda não está nos cursos de formação. Ainda estão em estudo essa área da neurolinguística. Agora, é evidentemente que hoje as chances de uma criança ter o mesmo comportamento que nós temos, eu não tanto que estou passado, mas o Josiel que é mais novo aqui, o senhor que é mais novo, mas como é que você vê essa criançada que está aí, a criançada do WhatsApp, do Facebook? É verdade. Todo ser humano, ele vai ter gera programações, nossos filhos estão programados pela gente, pela mídia, como também nós somos programáveis. Então, a todo momento, essa construção do ser gera nele crenças sociais, crenças familiares, crenças da região onde está nascendo, onde nasceu. Então, a formação do ser passa por todos esses sistemas de crenças. Aliás, doutor Ricardo, uma chamada de atenção para os pais é que hoje, nos dias que nós vivemos com a comunicação tão farta, com tamanha quantidade de informação disponível, tem que ter cuidado que nossos filhos estão sendo mais programados até do que pelos veículos de comunicação, pela internet, do que pelos pais. A todo momento você está sendo... Nós estamos gerando... Essa nossa conversa, quem está nos assistindo, está gerando uma programação. Alguns estão dizendo interessante, outros vão contra. Os senhores nesse curso têm esse cuidado de alertar alguns pais sobre essa necessidade? Claro, fundamental. Porque como é que é formado uma criança? Como é que nós nos formamos como ser? Através da linguagem. Através do que é dito. Não só dessa linguagem, mas uma linguagem de sinais também. Nem só por essa linguagem interpessoal, mas também e fundamentalmente pela linguagem intrapessoal. O que é que eu tenho dito para mim? Como é que é a minha conversa? Você pode se autoprogramar. Claro, então. Você pode se autoprogramar. Você faz isso. Ou seja, aquela história do pensamento positivo ao levantar. Aquilo você está se programando para você ter um dia produtivo. O Joseph Ocorno, que é um dos ícones da PNL, ele fala assim: se as pessoas soubessem que a estratégia para o fracasso, ou a estratégia de pensamento para você ficar deprimido é maior do que uma estratégia para você ficar bem. Você tem estratégia, nós funcionamos com padrões... Tem mais trabalho para ficar mal do que para ficar bem. Exatamente, você tem mais trabalho para ficar mal porque você usa uma estratégia que dá certo. O ser humano, ele trabalha com excelência. Mesmo aquilo que a gente faz, que não gera o resultado que a gente quer, isso tem uma estratégia. E é muito mais fácil você aprender e criar estratégias para o sucesso, para ficar bem, para assumir a sua vida, do que para o fracasso. Pois é. Nosso programa tem uma estratégia. É que de 9 em 9 minutos nós temos um intervalo. Ótimo. Certo? Então nós estamos na hora do nosso intervalo. Tá certo. Então nós vamos para o intervalo e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta aqui conversando com o Dr. Ricardo Abel, economista, professor de PNL, né? E que esse curso vai ser realizado aqui em Macapá, lá no auditório do Cetec Hotel. Isso. Nós vamos aproveitar aquela área maravilhosa, porque aquilo é um lugar divino, né? Nós vamos fazer ao ar livre, não vamos fazer auditório. Porque a PNL, ela não é aprendida conceitualmente. Você não aprende PNL com livro, você não aprende PNL com palestra, você não aprende PNL só lendo. É um curso vivencial. Então nós temos a parte teórica, vamos fundamentar como é isso e vamos aprender as técnicas e vivenciar isso. Nada melhor do que aquele ambiente ali. Agora tem pessoas que a gente chama que tem duas caras.
Ele conversa contigo aqui, é uma coisa... Tem gente que tem até mais. Mais que duas caras, né? E de repente vira para cá e outra pessoa conversando outro assunto completamente diferente. Como é o PNL dessa pessoa? Como é a programação dessa pessoa? Como é que você consegue programar uma pessoa que está demonstrando várias faces? Olha só, isso chama-se PNL, autogestão de estado. Então você tem ferramentas de como gerir o estado. Como é que eu quero estar, o estado que eu quero estar, isso depende de mim, para fazer determinada coisa. Então, eu posso estar conversando contigo e gerar um estado aqui, né? Posso estar aqui gerando um estado, como eu sei, lúdico. Eu posso estar falando como se fosse uma pessoa, calma, tranquila. Eu tenho condições de fazer isso. Não, eu não sou isso, mas eu gero esse estado. E de repente posso para cá tratar de algo que seja sério, criar um estado onde eu esteja extremamente alterado. Isso é possível. Isso chama-se uma ferramenta que tem de autogestão de estados. E o pai, às vezes, é muito interessante isso aí. Quando ele está com um amigo em casa, que ele está conversando comigo, tem o filho aqui pentelhando. Não é? E de repente ele olha aqui, sério, pro filho aqui, pro filho entender. E volta aqui com toda a sua delicadeza, com toda a sua calma, conversar. E esse aspecto... Isso é para a gente repensar, porque o pai passa parte da sua vida dizendo sai para lá pro filho. Aí quando chega numa certa idade, o filho vai embora e eles ficam reclamando, estão sozinhos, aí direciona essa situação. Ou seja, ele programou. Ele programa a criatura para ir embora e depois reclama que não está. É preciso que a gente tenha essa percepção. A vida, ela é medida por resultado. Interessante. Se o resultado da sua vida em algum dos seus papéis não está atendendo você, o PNL vai lhe ajudar a Doutor você Ricardo, buscar isso. Eu queria voltar um pouco ao bloco anterior do programa. Você falou que a gente essa discussão ela é maravilhosa. Eu acho que vai ter muita gente que vai tirar excelente proveito. Quem está em casa vendo e ouvindo pela rádio vai tirar excelente resultado disso que nós estamos falando aqui agora. Mas eu queria... O senhor é economista e cuida e entende a coisa de uma forma científica, na formação. E aí vai no PNL, estamos falando uma coisa que ela é subjetiva, uma coisa que não precisa, não pode ler só para aprender. Não. Mas o senhor falou ainda agora há pouco que de manhã é muito mais fácil a gente se programar para dar certo do que para dar errado. Sim. Dá mais trabalho se programar para dar errado. Então eu vou sair um pouco dessa ciência e vou entrar um pouco no campo da religião. Tá. Tem um ditado antigo que diz o seguinte: na Bíblia está escrito que a palavra tem poder. Porque Deus fez o mundo com a força da palavra. Exato. E dizem que nós temos essa característica, nós herdamos do Criador essa característica de falar e a coisa se consumar. Tem a ver com o PNL? Tem, a palavra programa. Lembra que nós somos resultados de uma programação feita através da linguagem. Então a palavra tem poder, a palavra gera crenças, que é o que dá permissão de você agir. Ou seja, Deus era o master do PNL, então. Olha, eu não sei se ele é o master, eu acho que ele... Não, ele era, não, ele é. Né? Não dá para... É uma ideia que nós temos de querer, a criatura querendo ser criador, né? E até isso nós temos, a capacidade de criar. E a questão dos líderes, os líderes e os seus seguidores, qual é a... Nós temos um módulo que a gente vai tratar especificamente de liderança. É um grande desafio. O que é que a PNL traz de liderança? Você não consegue liderar ninguém se você não liderar a si próprio. Então esse é um conceito que a gente tem e que trabalha no nosso curso, né, na nossa formação, a questão de liderança. Você não consegue liderar, por isso que até hoje as organizações, qualquer lugar, procura líderes. Né? Nós estamos com uma carência de líderes no nosso país, assim, absurda, abismal. Então, a sociedade está clamando por uma liderança. Por quê? Porque você não consegue liderar ninguém, nada nem ninguém, se você não liderar a si próprio. Hoje você precisa, é o que eu digo, você precisa assumir o comando da sua fonte. Se proclama, ele é ditador. Ele tem que ser destacado como a sua liderança para poder ter o seu liderazgo. As pessoas seguem. Você tem que liderar você. Você não pode estar à mercê. As pessoas te seguem. É uma consequência. Exatamente. Maravilhoso isso. Essa é uma característica muito interessante que a gente trabalha e desenvolve na Esse curso vai ser dado lá no Zé Tecotel, será em 2 módulos? São 2 módulos. Até porque me perguntaram já hoje, inclusive, por que, Ricardo, você separa? Para que a pessoa tenha tempo entre um módulo e o outro de vivenciar, de experimentar a mudança. Porque a mudança, ela ocorre, quem estiver fazendo o curso, ela vai ocorrer naturalmente. E quem entra na experiência, quem se entrega para as dinâmicas, a mudança acontece realmente. Eu sempre começo o curso e digo, ninguém sai,
por essa porta, ou sai desse treinamento da mesma forma que entrou. Tem ninguém. A experiência que eu tenho de anos ensinando PNL é que ninguém, tem vários depoimentos, você entrou, você se permitiu, abriu as portas da mudança, ela acontece de forma significativa. E ainda tem isso, né? Porque tem cidadão que procura o curso, o treinamento, mas com a porta fechada, e ele não vai absorver absolutamente nada. Mas lá a gente agora, qual é a gente tem um mecanismo de que abrir essa porta. Demora às vezes um pouco mais. Qual é a distância desses vizinhos aí, então, pelo que eu estou entendendo aí, da PNL com a psicologia? Olha, hoje é interessante, a psicologia hoje aceita, o Conselho Brasileiro de Psicologia aceita que você, psicólogo, trabalhe efetivamente com PNL. Então isso já é aceito. É uma ferramenta. A PNL hoje é uma ferramenta que auxilia alguns profissionais de psicologia. A PNL ela foi construída na observação do Bandler e do Grinder de pessoas que tinham excelência e modelaram essas pessoas. A PNL trabalha com excelência que o ser humano pode ter. Uma das pessoas que foram modeladas, ou seja, a PNL tem muito dessa modelagem, é o Piros, da Gestalt Terapia, psicólogo americano. Então, muitas estruturas da PNL foram modeladas desse psicólogo. Quer dizer, de qualquer maneira, por isso que eu falei, tem um padrão. Tem, a PNL, o ser humano ele funciona por padrões. E a PNL mostra esses padrões e como, se esse padrão não está gerando resultado, como é que eu posso criar um padrão que gere o resultado que eu quero. São 40 mais 40, né? 40 mais 40 horas. 40 isso. Mais 40 horas. Essas 40 horas serão dadas em quantos dias? 4. 4 dias. 4 quer dizer, dias. Na base de 10 horas por dia. Exatamente. 10 horas por dia é estressante. Como é que a gente faz para não ser estressante? Esse é outro padrão que a gente tem. Quando você faz algo que tem significado, que gera resultado, e que você faz isso com humor, eu digo sempre assim, os cursos de PNL, eu brinco de falar de coisa séria. O tempo não passa. Eu quando digo que a gente está encerrando para ver no outro dia, as pessoas, o tempo passou, já acabou, porque é muito interessante quando você começa a se autoconhecer. Pois é, nós vamos mais um break, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta aqui para o terceiro e último bloco, conversando aqui com o Dr. Ricardo Abel. E o senhor chegou paraense, mas mora em Fortaleza e se descobriu como professor nisso como? Olha, é muito interessante essa história, eu fico muito feliz de ter eles perguntado. Porque eu era economista, trabalhava na área financeira, toda a minha formação, pós-graduação era na área de finanças. Eu era executivo de finanças, e um dia eu estou no shopping, com meu filho, lembro a idade, bem pequena, e ele caiu no chão, fez um escândalo, e eu fiquei pensando, olhando para ele. Eu sei falar sobre alavancagem financeira, mercado de capitais, hedge, mercado de câmbio, comecei a elencar trouxa que está em moda agora. Trouxa, que é uma palavra que a gente agora está na moda, não é? E eu, de repente, olhei para o Igor, uma pessoa que eu amo, meu filho, meu bebê que hoje está com 1,96 m, e disse, eu não sei o que fazer com ele. Eu não tenho recursos, eu não sei o que fazer. Eu digo, eu preciso de ajuda. Essa criatura não vem com manual. Eu estudei a minha vida toda para economia, mas não sei, estudei para ser pai. E eu fui buscar algo que pudesse efetivamente auxiliar de como lidar com essa situação, que não era culpa dele, era eu que não tinha recursos. E fui fazer um curso de PNL. E na época a demanda era muito maior do que tinham poucos lugares do Brasil que faziam esse curso. E quando eu terminei o curso, eu disse... Tá, mas tu teve um intervalo, tem um intervalo de tempo entre tu ter descoberto o teu problema e ter ido para o PNL. Como tu foi para o PNL? Não, mas porque tu podia ter procurado um psicólogo, um outro especialista. Por que o PNL? Porque me chamou a atenção. Na época tinha um editor que tinha lançado alguns livros sobre esse assunto e eu achei interessante a abordagem que ele dá, principalmente na questão da comunicação, que é a célula mestre de você, a comunicação é que gera todos os conflitos ou as soluções. Então me interessou
E eu me lembro que quando eu voltei, logo depois eu saí de férias, e quando eu voltei tinha uma nota no jornal, bem pequenininha, falando sobre essa formação. E eu fui fazer. E olha, e acontece o seguinte, quando eu terminei a formação, eu disse, bem, eu descobri o meu propósito de vida. E daquele curso eu comecei a cada ano deixar de ser executivo de finanças ou ligado a finanças. Foi havendo um distanciamento gradual, não foi de uma vez? Não foi de uma vez. Até que chegou um momento que realmente houve a ruptura e eu passei a me dedicar exclusivamente a essa matéria. Sou muito grato ao Igor, né? Porque ele foi o mote de me jogar nisso que é minha paixão. Agora, e meu propósito. Qual é a aproximação que tem a PNL com a autoajuda? Olha, nenhuma. Aí você, mas nenhuma. Como? Ricardo, como é que não é autoajuda? É no sentido de você se ajudar. Então, a PNL, ela mostra como é que eu funciono, como é que eu sou. Isso é uma grande ajuda. Porque se eu sei como eu estou, como eu sou, a PNL lhe mostra também o que é que você quer. Se tem alguma área da sua vida que você não tem excelência, ela tem um caminho para você buscar isso. Então, em termos de autoajuda, a PNL diferencia assim, esses milhares de livros que tem de autoajuda, que eu brinco sempre que ajuda só o autor. Que você lê, maravilhoso, mas não diz como fazer a mudança. Você já percebeu que todos esses grandes editores de autoajuda diz coisas maravilhosas, mas não diz como fazer a mudança. É o ganha-pão dele. Ele diz que faz isso aqui que dá certo, mas não diz como. A PNL, eu diria assim, ela te ajuda porque ela mostra como você está. Se você quiser mudar isso, ela diz como você faz essa mudança, de forma única, porque cada pessoa... Qual a relação com a personalidade? Nós temos características que até a análise de perfil comportamental mostra, inatas, mas que também foram de alguma maneira construídas. Vamos dizer, então você pode trabalhar isso também. É sabido e havido que nós temos jogador de futebol, por exemplo, que não tem quem dome o camarada. Ele é um bom jogador, ganha muito dinheiro, mas o desgraçado que acolá está expulso e a gente sabe o perfil dele já, conhece. Esse camarada, se fosse o PNL, ele mudava? É possível. Agora é preciso que a gente aproveite o seguinte. Tu imagina assim, nós temos jogadores que têm um perfil extremamente temperamental. Se você tira isso desse, você pode acabar com o jogador. Pode acabar com ele, pois é. É como você usa... Isso a PNL pode ajudar. Como é que eu uso essa minha energia, esse meu entusiasmo, para gerar o resultado que eu quero, não para gerar o que eu não quero. Então não precisa você mudar a personalidade, é canalizar, direcionar toda essa energia, todo esse foco para algo que gere resultado. Porque se você, por exemplo, tu imagina assim, uma pessoa extremamente ativa, brigadora, raçuda, aí tu transforma ele num jogador tipo Gerson, né? Calmo. Tu acaba o jogador. Acabou. Agora, é a mesma coisa se tu pegares um jogador. Tipo, vamos sair do campo de futebol para a política. O Cunha, por exemplo. Como é que o Cunha, ele mente assim descaradamente, não é? Isso gera um estado. Pois é. Eu posso me programar para acreditar no que eu estou dizendo e gerar isso. Pois é, ele pode estar acreditando no que está dizendo. Ele pode estar acreditando. Ele está com certeza. Ele acredita. Olha, a programação é isso. Não tem um ditado que diz, quer dizer, eu acho repetida 1000 vezes, parece que é verdade, ele pode criar um estado interno para passar, quando numa entrevista, alguma coisa, de que aquilo que ele está falando é a verdade dele. Em algum ponto, não vou dizer que não seja. Quer dizer, essa situação dele, ele está acreditando que ele está falando é verdade. Hoje, na política, a gente vê algo que a PNL mostra, o padrão do Erickson. O Milton Erickson chama linguagem hipnótica. Isso é usado muito na política, um padrão de linguagem que faz com que as pessoas fiquem atentas àquilo, a pessoa não diz nada e todo mundo aceita como se fosse uma grande verdade. Melhora a memória esse exercício? Melhora muito. Porque uma maneira, nós temos uma maneira de gerar o aprendizado rápido, que é um filtro que nós temos, que é a generalização. Então você efetivamente tem mecanismo de acelerar o aprendizado através da PNL. E qual a maneira de tu identificar um político que está usando esse meio hipnótico, por exemplo? Existe uma forma simples? Tem uma linguagem, você veja assim, é só você perceber algum discurso. Eu quero falar para vocês, povo, eu sei da necessidade daquilo que vocês mais estão buscando. Então a hora que vocês votarem em mim, eu quero dizer que eu vou resolver isso. O que você disse? Nada. No mapa interno de cada um,
Se você tem um problema, tem uma necessidade, você vai gerando a resposta internamente. Isso é um padrão hipnótico, que foi usado para fins terapêuticos e que hoje pode ser usado para você gerar uma grande ilusão. Usa para o bem e usa para o mal. Claro, isso não, a linguagem o que a pessoa que vai participar do teu curso vai aprender lá? Como é que ele vai sair? Ele vai entrar de um jeito, o que ele vai sair de lá? É a se conhecer. A se conhecer. Eu digo sempre que quem faz PNL, as pessoas começam, eu começo todo o curso. Acabei de vir de São Paulo, estava dando curso, eu digo sempre assim, eu parabenizo as pessoas que fazem o curso, porque você vai ter um espaço de tempo para cuidar de você. Hoje nós vivemos numa sociedade high-tech, de alta tecnologia, onde as pessoas não param para cuidar de si. Então eu digo sempre assim, se tem alguma área da sua vida que você não está bem, que você vê que há espaço para mudar, a PNL vai ajudar você a conquistar isso. Então é você se conhecer e ver onde é que eu posso mudar para gerar o resultado que eu quero em alguma área dessa através de você mesmo. Tá, autoconhecimento. Autoconhecimento. Você se conhecer. Muito bem, nós conversamos aqui então com o Dr. Ricardo Abel, ele é economista, vai ser o CAPT do curso de PNL que será realizado aqui em Macapá. Para se matricular, faz o quê? Tem que ligar para a Mila, que é a pessoa responsável, é a diretora do Instituto Equânime. Né? Ela está sendo responsável pela... Ninguém sabe o telefone da Mila. Sabe. Eu tenho que perguntar para a Mila. Isso, tem que conversar para ela, né? Pois é. Vamos cuidar de colocar lá embaixo, aqui né? nos caracteres. Pronto, faz isso que a Mila tá. Ou pode quinta-feira, será uma honra, começa às 9 horas, pode ir lá no Ecotef se inscrever que... será uma honra receber. Tá. Muito obrigado, então. Eu quero agradecer que você ficou conosco até agora e a gente volta na outra oportunidade. Ok.